Você conhece os princípios básicos do Evangelho. Frequenta a igreja. Estuda as Escrituras com sinceridade. Mas às vezes sente que há verdades mais profundas que você não consegue alcançar completamente. Se você já sentiu isso, este vídeo é para você. Porque Joseph Smith advertiu sobre 5 doutrinas únicas da restauração que Satanás está trabalhando ativamente para fazer os santos esquecerem. E a terceira doutrina é absolutamente essencial para sua exaltação. Neste vídeo, você vai redescobrir essas 5 verdades restauradas. E entender por que Satanás quer tanto que você as esqueça. A terceira vai transformar completamente sua perspectiva eterna. Fica até o final. Talvez você já tenha experimentado isso. Você conhece as doutrinas básicas: fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo. Você ensina essas verdades. Vive por elas com sinceridade. Mas há momentos em que você percebe que outras igrejas cristãs também ensinam fé em Cristo. Também falam de salvação. Também oram e estudam a Bíblia. E você se pergunta: o que exatamente torna a restauração tão única? O que temos que ninguém mais tem? Aqui está uma verdade importante: a restauração não trouxe apenas verdades parciais. Ela trouxe de volta doutrinas completas que foram perdidas por séculos. O Senhor declarou através de Joseph Smith. E também aqueles a quem essas coisas foram confiadas, para que não as retivessem, são a única igreja verdadeira e viva sobre a face de toda a terra. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 1, versículo 30. Perceba: a única igreja verdadeira e viva. Não apenas verdadeira em doutrina, mas viva com revelação contínua. Joseph Smith ensinou sobre sua missão. As coisas importantes de Deus foram tiradas do meio dos homens perversos e agora estão sendo reveladas. Isso está registrado em History of the Church, Volume 5, Pagina 423. Verdades que foram perdidas deliberadamente. E agora restauradas. Mas Joseph Smith também advertiu que mesmo depois da restauração, Satanás continuaria tentando fazer os santos esquecerem essas verdades. Por quê? Porque essas doutrinas não apenas nos tornam diferentes. Elas nos tornam capazes de alcançar nossa exaltação. Neste vídeo, você vai redescobrir 5 dessas doutrinas únicas. 5 verdades que apenas os santos dos últimos dias possuem em sua completude. E você vai entender por que a terceira é absolutamente essencial para seu destino eterno. Vamos à primeira doutrina que Satanás quer que você esqueça. Primeiro, a natureza corpórea de Deus e nosso potencial divino. Muitos membros da igreja sabem vagamente que podemos nos tornar como Deus. Mas poucos compreendem a profundidade dessa doutrina restaurada. O cristianismo tradicional ensina que Deus é um ser incompreensível, sem forma, sem corpo, presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Um mistério que nunca poderemos realmente entender. Mas Joseph Smith restaurou uma verdade muito diferente. Em Doutrina e Convênios, o Senhor revelou: o Pai tem um corpo de carne e ossos, tão tangível como o do homem, o Filho também, mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de espírito. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 130, versículo 22. Essa não é uma diferença pequena. É fundamental. Por quê? Porque se Deus tem um corpo glorificado, e nós somos criados à sua imagem, então nosso corpo não é um acidente ou uma maldição. É parte essencial de nosso potencial divino. O próprio Senhor ensinou através de revelação. Então serão deuses, porque não terão fim. Portanto serão de eternidade em eternidade, porque continuarão. Então estarão acima de tudo, porque todas as coisas lhes estarão sujeitas. Então serão deuses, porque terão todo o poder e os anjos lhes estarão sujeitos. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 132, versículos 19 e 20. Perceba as palavras: então serão deuses. Não é metáfora. É promessa literal para aqueles que fazem e guardam convênios. O presidente Lorenzo Snow ensinou de forma memorável: como o homem é, Deus foi; como Deus é, o homem pode vir a ser. Isso está documentado em Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Lorenzo Snow, capítulo 5. Essa declaração resume perfeitamente a doutrina restaurada. Você não está apenas tentando obedecer a um Deus distante. Você está seguindo o mesmo caminho de progressão eterna que ele trilhou. Mas aqui está o que Satanás quer que você esqueça.
Essa doutrina não é presunção. É o plano de amor de um pai literal. Como você mantém essa verdade viva em seu coração? Primeiro, quando orar, lembre-se conscientemente de que você está falando com um pai literal que tem corpo glorificado, que compreende perfeitamente sua jornada mortal. Segundo, ao tomar decisões diárias, pergunte-se: esta escolha me aproxima ou me afasta de meu potencial divino? Terceiro, ao ver seu reflexo no espelho, lembre-se: este corpo será ressuscitado e glorificado. Ele é eterno, não temporário. Trate-o com reverência. Quando você compreende verdadeiramente esta doutrina, cada experiência mortal ganha significado eterno. Mas há uma segunda doutrina que Satanás quer apagar. Uma que conecta você aos que partiram. Segundo, a obra vicária, salvação para os mortos. Você já parou para pensar que bilhões de pessoas morreram sem nunca ouvir o nome de Jesus Cristo? O cristianismo tradicional tem duas respostas para isso: ou essas pessoas estão eternamente condenadas por algo que não foi culpa delas, ou Deus as julgará por alguma exceção que não compreendemos bem. Mas nenhuma dessas respostas reflete a justiça e misericórdia perfeitas de Deus. Joseph Smith restaurou a doutrina mais amorosa e justa: a obra vicária pelos mortos. O Senhor revelou a Joseph Smith. E além disso, em conexão com este assunto, existe o batismo pelos mortos, porque sem eles não podemos ser aperfeiçoados nem podem eles ser aperfeiçoados sem nós. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 128, versículo 15. Perceba a palavra crucial: não podemos ser aperfeiçoados. Não é apenas bondade opcional da nossa parte. É essencial para nossa própria perfeição e exaltação. Esta doutrina é absolutamente única aos santos dos últimos dias. Nenhuma outra igreja cristã ensina que ordenanças salvadoras podem ser realizadas vicariamente para redimir os mortos. O Senhor continuou a revelar: pois ouvimos a voz de Jesus dizer: todos os que morreram sem conhecimento deste evangelho, que o teriam recebido se lhes tivesse sido permitido permanecer, serão herdeiros do reino celestial de Deus. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 137, versículos 7 e 8. Que misericórdia! Que justiça perfeita! Deus não condena pela ignorância. E então o Senhor conectou esta doutrina diretamente aos vivos. Pois por esta causa foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 138, versículo 10, citando 1 Pedro 4:6. Mas aqui está o que Satanás quer que você esqueça: o templo não é apenas um ritual bonito. É o lugar onde você participa literalmente da redenção de seus antepassados. Quando você vai ao templo, não está apenas cumprindo uma meta de recomendação. Você está abrindo as portas da prisão espiritual para alguém real que está esperando. Como você pode reconectar com o propósito profundo dessa doutrina? Primeiro, antes de ir ao templo, pause por um momento e pense: estou participando da redenção de alguém real. Alguém que viveu, amou, sofreu e morreu sem conhecer o Evangelho. Segundo, pesquise pelo menos um antepassado por mês. Conheça seus nomes, suas histórias, suas vidas. Eles não são apenas registros em um banco de dados. São pessoas reais esperando por suas ordenanças. Terceiro, ao fazer ordenanças vicárias, imagine mentalmente aquela pessoa aceitando essas bênçãos no mundo espiritual. Ore por elas especificamente pelo nome. Esta doutrina transforma o templo de obrigação em missão sagrada de resgate. Mas agora chegamos à terceira doutrina. E está a chave para sua exaltação. Terceiro, exaltação. A diferença entre salvação e vida eterna. Esta é a terceira doutrina. E preste muita atenção, porque ela é a chave absoluta para sua exaltação. A maioria dos cristãos usa as palavras salvação e vida eterna como sinônimos. Para eles, ambas significam simplesmente ir para o céu e ser feliz com Deus para sempre. Mas Joseph Smith restaurou uma distinção profunda e essencial. Salvação é uma coisa. Exaltação é outra completamente diferente. O Senhor revelou em Doutrina e Convênios. Na glória celestial há 3 céus ou graus, e para alcançar o mais alto, um homem tem que entrar nesta ordem do sacerdócio significando o novo e eterno convênio do matrimônio. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 131, versículos 1 a 3. Perceba algo crucial: 3 graus dentro do próprio reino celestial.
E apenas no grau mais alto a exaltação completa com todas as bênçãos eternas. O Senhor esclareceu ainda mais. E se um homem desposar uma mulher pelo meu verbo, que é minha lei, e pelo novo e eterno convênio, ser-lhes-á válido quando estiverem fora do mundo, e passarão pelos anjos e pelos deuses que ali estão colocados, rumo à sua exaltação e glória em todas as coisas. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 132, versículo 19. Repare na palavra, rumo à sua exaltação. Não apenas salvação. Exaltaco. E então vem a distinção mais importante. Exceto que um homem e sua esposa entrem no convênio eterno e sejam casados pela eternidade, cessarão de existir quando morrem. Isto é, não terão filhos após a ressurreição, mas serão designados como anjos no céu. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 132, versículo 16. Esta é a doutrina que Satanás mais quer que você esqueça. Por quê? Porque ela revela que Deus não apenas quer que você seja salvo do pecado. Ele quer que você se torne exatamente como Ele é, um ser exaltado, glorificado, criador de mundos, pai ou mãe de espíritos eternos. O elder Russell M. Nelson, do Quórum dos 12 Apóstolos, ensinou: o selamento familiar é o elo que nos liga uns aos outros e ao Senhor. É o selo de aprovação do Senhor sobre a organização familiar mais importante. Isso foi ensinado na Conferência Geral de abril de 2001. Muitos cristãos esperam ir para o céu e adorar a Deus para sempre. Isso é bom e correto. Mas a restauração ensina algo infinitamente maior. Você pode se tornar como Deus é, não apenas adorá-lo eternamente. E famílias eternas não são apenas um bônus agradável. São absolutamente essenciais para sua progressão eterna e exaltação. Mas aqui está o que Satanás sussurra sutilmente. O selamento no templo é apenas uma cerimônia bonita e simbólica. Não muda nada praticamente na sua vida. Mentira completa e perigosa. Como você mantém essa verdade viva e poderosa em seu coração? Primeiro, ao olhar para seu cônjuge ou pensar em futuros filhos, lembre-se, estas não são apenas relações mortais temporárias. Estas são suas primeiras criações eternas, sua primeira família divina. Segundo, fortaleça seu casamento não apenas por felicidade mortal, mas porque está construindo conscientemente uma unidade divina eterna que continuará por toda a eternidade. Terceiro, se ainda não é selado no templo, torne isso sua prioridade máxima absoluta. Não algo bom de ter eventualmente. Sua exaltação completa depende literalmente disso. Quarto, se já é selado, pergunte-se semanalmente com honestidade: estou vivendo de forma digna deste convênio sagrado e eterno? Esta doutrina separa claramente salvacao de exaltacao. E apenas os santos dos últimos dias a possuem em sua completude restaurada. Antes de mostrar as duas doutrinas finais que completam e sustentam essas verdades restauradas, convido você a fazer 3 coisas importantes. Deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda mais santos dos últimos dias que estão buscando compreender a profundidade da restauração a encontrarem esse conteúdo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana há novos vídeos práticos sobre as doutrinas únicas da Igreja Restaurada de Jesus Cristo. E deixe um comentário respondendo: das 3 primeiras doutrinas que vimos, natureza de Deus, obra vicária pelos mortos e exaltação através de famílias eternas, qual mais ressoou com você? Qual você sente que precisa fortalecer em sua compreensão? Agora vamos à 4ª doutrina. Esta explica por que você pode confiar absolutamente que essas verdades são de fato verdadeiras. Quarto, revelação contínua. Os céus não estão fechados. Pense nisso por um momento sério. A maioria das igrejas cristãs acredita que a revelação de Deus terminou completamente com a morte dos apóstolos originais. Eles têm a Bíblia. E apenas a Bíblia. Nada mais pode ser adicionado. Nada mais pode ser revelado diretamente por Deus. Mas espere, se Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, como a Bíblia mesma ensina, por que ele pararia de falar com seus filhos? Joseph Smith restru a doutrina de revelação continua e viva. O Senhor declarou poderosamente na primeira sessão de Doutrina e Convênios. O que eu, o Senhor, disse, eu disse e não me desculpo. Embora os céus e a terra passem, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja por minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 1, versículo 38. Perceba a frase crucial: pela voz de meus servos, é o mesmo.
Quando profetas falam sob inspiração do Espírito Santo, é como se o próprio Deus estivesse falando diretamente. Os artigos de fé, escritos por Joseph Smith, declaram claramente: cremos em tudo que Deus já revelou, em tudo que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes pertencentes ao reino de Deus. Isso está no 9º artigo de fé. Preste atenção ao tempo verbal. Ele revela agora e ainda revelará, presente e futuro. Revelação não é apenas história passada morta. É realidade presente e viva. O presidente Wilford Woodruff ensinou com autoridade: o Senhor nunca permitirá que eu ou qualquer outro homem que se coloque como presidente desta igreja desvie este povo. Isso está registrado em Declaração Oficial 1, nota de rodapé. Mas aqui está a tática sutil de Satanás: fazer você duvidar dos profetas modernos. Fazer você pensar: Joseph Smith foi especial e inspirado, mas estes outros profetas são apenas homens normais com opiniões. Mentira sutil e extremamente perigosa. O presidente Ezra Taft Benson ensinou algo que pode parecer forte, mas é verdadeiro. O profeta vivo é mais importante para nós do que um profeta morto. O profeta vivo é o que mais precisamos ouvir. Isso está em Ensinamentos dos Presidentes da Igreja. Ezra Taft Benson, capítulo 4. Ele não quis dizer que profetas mortos não são importantes. Quis dizer que o profeta vivo aplica as verdades eternas às circunstâncias específicas do nosso tempo. Como você fortalece seu testemunho desta doutrina crucial? Primeiro, assista a cada conferência geral com esta pergunta específica em mente: o que o Senhor quer que eu pessoalmente saiba e faça hoje? Segundo, quando ouvir o profeta atual falar, pergunte-se honestamente: se eu soubesse com certeza que o próprio Deus está falando através deste homem, o que eu mudaria imediatamente em minha vida? Terceiro, estude as palavras dos profetas vivos com exatamente a mesma reverência e atenção que você estuda escrituras antigas. Revelação contínua significa que você nunca está sozinho navegando em um mundo moderno complexo e confuso. Deus ainda fala. E Ele fala através de profetas vivos hoje. Mas há uma quinta doutrina que sustenta e valida todas essas verdades anteriores. Quinto, restauração do sacerdócio, autoridade divina na terra. Esta quinta doutrina completa e sustenta logicamente todas as anteriores. Você pode conhecer verdades corretas. Pode acreditar em doutrinas restauradas. Mas sem autoridade divina legítima, não há poder válido para administrar ordenanças salvadoras. O cristianismo tradicional tem literalmente milhares de denominações. Cada uma afirma ensinar a verdade sobre Cristo. Mas quase nenhuma afirma ter autoridade divina restaurada diretamente do céu. Por quê? Porque a maioria reconhece honestamente que a autoridade apostólica original foi perdida com a morte dos apóstolos originais de Cristo. Mas Joseph Smith não apenas restaurou verdades doutrinárias. Ele restaurou a autoridade divina real. O Senhor revelou claramente. E também com Pedro, e Tiago e João, a quem enviei a vós, pelos quais vos ordenei e confirmei para serdes apóstolos e testemunhas especiais de meu nome e portardes as chaves de vosso ministério. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 27, versículo 12. Perceba, pelos quais vos ordenei, não foi uma autoridade autoproclamada ou herdada por tradição. Foi conferida diretamente por seres ressuscitados que possuíam essa autoridade originalmente. Em maio de 1829, João Batista apareceu fisicamente a Joseph Smith e Oliver Cowdery e declarou: sobre vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do ministério de anjos e do evangelho do arrependimento e do batismo por imersão para a remissão de pecados. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 13. Logo depois, Pedro, Tiago e João, os mesmos apóstolos que andaram com Cristo, apareceram e conferiram o sacerdócio de Melquisedeque com todas as suas chaves apostólicas. E em 3 de abril de 1836, no templo de Kirtland, seres adicionais apareceram e conferiram chaves específicas. Depois disso, Elias apareceu e entregou a dispensação do Evangelho de Abraão. Depois disso, Elias, o profeta, apareceu, dizendo: eis que chegou plenamente o tempo, de volver o coração dos pais aos filhos e o dos filhos aos pais. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 110, versículos 12, 14 e 15. Essas não são histórias simbólicas ou alegóricas.
São eventos literais e históricos de restauração de autoridade divina à Terra. Como você honra e reconhece essa autoridade restaurada? Primeiro, ao ver alguém exercendo sacerdócio, bênçãos, ordenanças, ordenações, lembre-se conscientemente. Essa autoridade vem em linha direta e ininterrupta desde o próprio Deus. Segundo, se você possui o sacerdócio, trate-o com reverência sagrada absoluta. Não é seu por mérito pessoal. É delegado a você por autoridade divina. Terceiro, apoie e sustente os líderes chamados por essa autoridade, mesmo quando são imperfeitos humanamente, porque a autoridade em si é divina e perfeita. Sacerdócio restaurado não é tradição humana ou sucessão eclesiástica. É poder divino literal operando na Terra hoje. E agora você compreende por que essas 5 doutrinas estão profundamente conectadas entre si. Recapitulando as 5 doutrinas únicas que Satanás quer ativamente fazer você esquecer. Primeiro, a natureza corpórea de Deus e seu potencial divino literal. Você não está apenas adorando um Deus distante, está seguindo o mesmo caminho de progressão eterna que ele trilhou. Segundo, obra vicária e redenção dos mortos. O templo não é apenas ritual simbólico, é missão sagrada de resgate para bilhões de pessoas reais. Terceiro, exaltação em famílias eternas. A diferença essencial entre salvação do pecado e se tornar literalmente como Deus é, com família eterna. Quarto, revelação contínua através de profetas vivos. Os céus não estão fechados, Deus ainda fala diretamente através de profetas hoje. Quinto, restauração do sacerdócio com autoridade divina literal. Poder divino foi restaurado à terra através de seres ressuscitados. A mensagem central é esta. A restauração não trouxe apenas algumas verdades adicionais interessantes. Ela trouxe de volta o plano completo de exaltação que foi perdido da terra por muitos séculos. O Senhor declarou com poder: pois assim diz o Senhor, eu, o Senhor, sou misericordioso e benigno para com os que me temem, e tenho prazer em honrar os que me servem em retidão e em verdade até o fim. Grande será sua recompensa e eterna será sua glória. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 76, versículos 5 e 6. E por que Satanás trabalha tão arduamente para fazer você esquecer essas doutrinas? Porque quando você verdadeiramente as compreende, acredita nelas e vive consistentemente por elas, você se torna imparável em sua jornada para a exaltação completa. A escolha agora é sua, como sempre foi. Você pode conhecer vagamente essas doutrinas, pode estudá-las casualmente quando tiver tempo, ou pode fazer delas o fundamento absoluto de sua vida eterna. O convite específico é: escolha uma dessas 5 doutrinas para estudar profundamente durante esta semana. Apenas uma. Leia todas as escrituras citadas neste vídeo sobre ela. Ore especificamente sobre ela. Pergunte ao Senhor com real intenção: como esta verdade restaurada pode transformar concretamente minha vida? Se este vídeo fortaleceu genuinamente seu testemunho da restauração, compartilhe com alguém específico que você sabe que precisa redescobrir a profundidade dessas doutrinas. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho para receber mais conteúdo prático sobre as verdades únicas da Igreja Restaurada de Jesus Cristo. E deixe um comentário respondendo: qual das 5 doutrinas mais impactou você hoje? Qual você vai estudar mais profundamente esta semana? Lembre-se das palavras eternas do Senhor a Moisés: pois eis que está em minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Isso está em Moisés, capítulo 1, versículo 39. Imortalidade através da ressurreição para todos. Vida eterna, exaltação completa, para aqueles que fazem e guardam fielmente convênios sagrados. Até o próximo vídeo.